Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, verso 12. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Em Romanos capítulo 12, versículo 1 em diante, na NVI, diz o seguinte: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Esse texto, traduzido dessa forma, é magnífico. Nós poderíamos chamar esses dois versículos de Romanos claramente traduzidos de princípios para ter uma vida agradável. Entretanto, é mais fácil afirmar princípios de vida do que efetivamente vivê-los. Se esse era um dos grandes princípios de Paulo, quais eram os princípios de Jesus? O princípio de vida fundamental de Jesus se baseava no credo de Jesus, na convocação para se amar a Deus e ao próximo. O Sermão do Monte transforma o credo de Jesus em exemplos mais concretos de como colocar em prática a visão que Jesus tinha do reino. O sermão é repleto de princípios importantes, e vamos analisar 4 deles extraídos todos de Mateus capítulo 7. Primeiro princípio: conheça primeiro a si mesmo. Quantas vezes você ouviu o alerta de Jesus sobre não ser um julgador ou um intolerante? Não julguem para que vocês não sejam julgados, diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 1. 9 entre 10 jovens adultos que não praticam a fé cristã acreditam que os cristãos são julgadores demais, e mais da metade dos jovens cristãos concordam com eles. Apenas 1 entre 5 pessoas que não professam a fé cristã acredita que a igreja seja um ambiente de amor, e mais da metade dos frequentadores da igreja concorda com ela. Por incrível que pareça, mais de 3/4 dos pastores acham que a igreja deles é um ambiente de amor, ao invés de ser um lugar de críticas e julgamentos. Obviamente, os cristãos têm muito trabalho a fazer, mas a maneira de fazer esse trabalho não é interrompendo as críticas e julgamentos, mas aprendendo a ser mais semelhantes ao credo de Jesus, no que diz respeito ao discernimento moral. Mas você acha que o uso convencional desse princípio de Jesus é sábio? Será que jamais devemos fazer julgamentos sobre o comportamento dos outros? Talvez seja mais sábio observar que existe uma diferença entre as palavras julgamento e discernimento. As pessoas críticas e que tendem a fazer julgamentos descobrem as fraquezas de todos. Apoiam-se na justiça própria ao se compararem aos outros sempre de modo favorável. E, infelizmente, tendem a se tornarem cínicas e deprimidas. Aquele tipo de pessoa que arranca pedaços do próximo e mastiga sua própria alma. Jesus chama seus seguidores para um caminho diferente, o caminho do discernimento com amor. Antes de dizer algo sobre alguém, ensina Jesus: pense primeiro em si mesmo. Essa questão levantada por Jesus produz uma nova maneira de viver. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Uma boa olhada no espelho da própria alma revela que não temos tudo ao mesmo tempo, e esse autoconhecimento gera um padrão de identificação com os outros e compaixão pelo próximo. Como essa questão penetrante, Jesus nos mostra que o julgamento e a crítica precisam ceder espaço,
ao discernimento empático e amoroso. Segundo princípio: trate os caminhos de Deus com reverência. O segundo princípio se encontra nas seguintes palavras, de Mateus capítulo 7, verso 6. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Nessa passagem, Jesus nos lembra de tratarmos o que é sagrado com a mais elevada reverência, um princípio do qual nossa cultura precisa mais do que nunca. É admirável, por exemplo, cristãos que vêm de uma tradição diferente da nossa aqui, que vêm de tradições mais litúrgicas, enfim, mais tradicionais, digamos assim, se ajoelham diante da mesa da Santa Ceia, ou da Ceia do Senhor, ou da Eucaristia, que fazem o sinal da cruz quando a Trindade é mencionada no culto. Por que eles fazem isso? Porque tais comportamentos demonstram que se conhece alguém que está em um lugar sagrado, no meio de objetos sagrados, nos convidando para adotar condutas sagradas. O próprio Jesus, em seu Evangelho, as pérolas sagradas da vida cristã também são sagradas. Jesus declara nesse princípio que existem momentos em que não é prudente falar nele, repreender alguém ou trazer à tona algum assunto sobre Deus ou o Evangelho. E por quê? Pois as pessoas que ouvem tentarão atingir com comentários mesquinhos o que você mais valoriza. Chegará um momento em que você encontrará tais pessoas mais receptivas, e esse é o momento em que o santo pode se tornar mais público. Terceiro princípio: confiando no bom de Deus. Lá em Mateus capítulo 7, verso 11 diz: peçam, busquem e batam. Por quê? Porque Deus é bom. Se nós, seres humanos, que às vezes somos bons e às vezes não, damos boas coisas àqueles que pedem, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Scott McKnight, o autor, ele conta que há pouco tempo uma mulher havia escrito para ele com um certo desespero. Ela estava em um estado de saúde precário e uma das suas amigas mais confiáveis fez ela ver que sua enfermidade havia aberto algumas antigas feridas emocionais que também precisavam ser curadas, algumas feridas relacionadas à rejeição familiar. E a mulher pediu ao Scott e a sua mulher para orar por ela, e avisou que estava vivendo pela fé e dizendo a si mesmo a cada momento do dia: minha mãe me abandonou, mas Deus não me abandona. Minha mãe não conseguiu me amar, mas Deus me ama. Minha mãe me rejeitou, mas Deus não me rejeita. A história da Beck, que é essa mulher, mostra o que significa viver pela fé em momentos difíceis, confiando que Deus é bom, mesmo quando o bote salva-vidas não parece flutuar. Quarto e último princípio: viva de acordo com a regra de ouro. O Scott McKnight ele conta que ele costumava pensar que a regra de ouro, que é aquela regra de Jesus, assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei dos profetas. Essa é a regra de ouro. Então ele conta que ele achava que essa regra de ouro era bobeira, era alimento para bebê, ele diz assim. Mas ele achava também que quando crescesse espiritualmente colocaria de lado esse mingau e comeria carne, um alimento sólido. Só que quanto mais ele envelhece, mais ele tem experiência na igreja com os cristãos. E quanto mais ele procura seguir o credo de Jesus conforme desenvolvido no Sermão do Monte, mais a regra de ouro parece o verdadeiro alimento. E as coisas supostamente profundas se assemelham a uma série de comentários e anotações sobre a regra de ouro. Eis o desafio apresentado pelo quarto princípio de Jesus: tente viver com base na regra de ouro. Tente fazer ele da maneira como Jesus exigiu, em tudo. Não apenas com aqueles de quem você gosta, com quem ama ou com os vizinhos favoritos e amigos. Viva a regra de ouro com todos. Não apenas aos domingos, quando você chega em casa à noite ou nos finais de semana, quando você tem tempo livre, mas sempre quando você se levanta e quando sai para trabalhar, quando você está no trabalho e quando tem um atrito com alguém e está estressado. Tratar os outros da maneira como você gostaria de ser tratado, o que compõe a segunda metade do credo de Jesus,
e a essência da regra de ouro. É um legado moral que produz um tipo de vida diferente, completamente diferente. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mateus, capítulo 7, versos 24 e 25. A convocação de hoje é: aqueles que vivem de acordo com os princípios de Jesus têm um tipo de vida diferente. Então viva de acordo com esses 4 princípios. Conheça primeiro a si mesmo. Trate os caminhos de Deus com reverência. Confie no bom de Deus e viva de acordo com a regra de ouro.